Hoje, no Papo de Professor, vamos falar sobre o livro Pedagogia da Autonomia, do professor Paulo Freire. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom, Vivian? Professora, mais uma vez, o ilustre Paulo Freire, né? Fala pra gente, então, qual é o tema central do livro? Bom, ele foi escrito na década de 90, mas é muito atual, porque aborda questões que até hoje fazem parte do cotidiano do educador e educadora. Dica: procure usar a terminologia do autor do livro, pois fica mais fácil identificá-lo na prova. Então, por que Paulo Freire entra no concurso? Porque neste livro especificamente, ele fala da importância do professor se assumir enquanto educador, né? Estar permanentemente, vamos dizer, estudando, vocês vão perceber isso daí. E também ele fala da relação do professor-aluno, que tem que ser uma relação alegre. E ele trata da escola e da sala de aula como espaços de reafirmação, negociação, criação e resolução de saberes que devem ser os conteúdos obrigatórios para a organização dos programas e da formação do professor. E quais são esses conteúdos? O primeiro é: não há docência sem discência. Isso quer dizer o quê? Que não existe professor sem aluno. Essa relação pauta-se pela ética, que é para ele não uma ética menor, restrita, a do mercado, mas a ética maior, que está no preparo científico do professor ou da professora e que deve coincidir com a sua retidão ética. A ética maior se inscreve na ética universal, ou seja, a ética do ser com letras maiúsculas. Aquela que orienta a vocação ontológica do ser humano, que entende o ser humano como presença no mundo, com o mundo e com os outros. Portanto, gente, se a questão é Freire, a alternativa correta é a que deixa claro esta concepção. Então, segundo Paulo Freire, quando que a ética está presente no ensino? O processo de ensino e aprendizagem é ético quando o educando participa da construção do conhecimento, quando não se restringe à aquisição de habilidades e conhecimentos, porque assim está se assegurando, né, o direito do estudante de participar ativamente na sociedade. A concepção de educação de Freire está fundada no caráter inconcluso do ser humano. O homem não nasce homem, ele se forma homem pela educação. Por isso, educação é formação, é processo de conhecimento, de ensino e gesta-se na história, ou seja, treinar não é educar. Os conteúdos precisam ser compreendidos durante a prática formadora. Para isso, é preciso que o professor se assuma como sujeito da produção do saber e se convença de que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a construção ou produção do saber. Professor e aluno não são objetos, mas sujeitos da sua formação, e ambos estão aprendendo e ensinando permanentemente. Professora, acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre a questão da formação. Resume pra gente um pouquinho. Bom, eu vou usar uma frase do livro que eu acho que dá conta do assunto. Quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Esta é uma concepção central no livro. Ensinar não é transmitir conhecimentos, conteúdos, assim como formar não é ação pela qual o sujeito criador dá forma a um corpo indeciso e acomodado. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Essa concepção parte do princípio de que nós, os seres humanos, somos históricos e inacabados, e que nossa inteligência
se funda no processo de conhecer e também de que ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. Este é um ótimo assunto para a prova. Professora, então para Paulo Freire não existe a transferência do conhecimento, é isso? Não. Não existe transferência do conhecimento, porque quanto mais criticamente o educador e a educadora exercerem a capacidade de aprender, tanto mais eles constroem e desenvolvem a curiosidade epistemológica, que nega o ensino bancário, aquele onde a prática do educador é marcada pela transmissão de algo pronto, cabendo ao educando, uma vez que não foi chamado a conhecer, apenas arquivar o que ouviu e memorizar mecanicamente. Freire defende a educação dialógica, porque é ela que desperta a curiosidade epistemológica, na qual conhecer significa sempre uma nova apreensão do objeto a ser conhecido, uma nova apreensão da realidade. Portanto, conhecer é sempre um ato dialógico, que envolve sujeitos ativos. A ação transformadora se dá entre sujeitos que interagem, que se comunicam, o que torna possível, tanto para o professor quanto para o aluno, superar a educação bancária. E como que o educador supera o conhecimento velho, como o próprio autor se refere? Pela pesquisa permanente. Paulo Freire entende que a docência, a discência e a pesquisa são inseparáveis e são práticas requeridas pelos momentos do ciclo gnosiológico. A gnosiologia é parte da filosofia que estuda o conhecimento humano. Freire entende o ciclo gnosiológico como um momento de ensino e aprendizagem do conhecimento já existente, mas também um momento de trabalhar na produção do conhecimento ainda não existente. As práticas da discência e da pesquisa são fundamentais nesses dois momentos do ciclo, tanto de forma individual, a autorreflexão, ou compartilhada, a aprendizagem coletiva. Portanto, para Freire, ensinar exige pesquisa. Mais uma razão aí está do Freire ser pedido na prova. É preciso o professor sempre pesquisar, estudar. E quanto ao educando? No livro, Freire ressalta que é dever do professor e da escola respeitar os saberes dos educandos, é o senso comum. E a partir do conteúdo ensinado, discutir com eles a razão de ser de saberes do senso comum. Enfim, para ele, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Mas atenção, isso não significa parar aí, porque é preciso superar o saber de experiência feito, o senso comum. Como? Pelo conhecimento epistemológico. E quando isso acontece? Quando a curiosidade se criticiza, tornando-se curiosidade epistemológica. Portanto, ensinar exige criticidade. Professor, estamos vivendo em plena era da tecnologia. O que Paulo Freire pensa sobre isso? Ele argumenta que a promoção da ingenuidade até a criticidade não pode ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao lado da estética. Ou seja, ensinar exige estética e ética. Não dá para transformar a experiência educativa em puro treinamento, porque isso seria amesquinhar o caráter formador da docência. O professor e a professora precisam estudar, pesquisar e testemunhar para os alunos que isso é importante. Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo, e isso não se faz à distância. E democracia tem a ver com o respeito à identidade cultural? Sim. Para ele, ensinar exige o conhecimento e a assunção da identidade cultural. Freire diz que uma das tarefas mais importantes, gente,
da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, nas suas relações com todos, ensaiem a experiência de assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador e realizador de sonhos. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Sendo assim, o professor, ao entrar na sala de aula, deve estar sempre aberto às indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos e às suas também inibições. E mais, o professor crítico precisa estar predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Ensinar exige o conhecimento do inacabamento do homem. O homem, como a invenção de técnicas, instrumentos, etc., integra-se ao seu contexto, compreendendo o mundo, intervindo nele e, consequentemente, aperfeiçoando. E é isso que inscreve homens e mulheres como seres éticos. Bonito, né? Bonito. Professor, e o que o Freire fala, então, em relação à prática? Que é preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática. Por isso, ensinar exige a apreensão da realidade. E para apreender a realidade, precisamos estar atentos para a inconclusão do ser humano, porque somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de apreender. Toda prática educativa demanda a existência de sujeitos. Um que ensinando aprende, outro que aprendendo ensina. Ele fala também que na nossa prática é preciso observar a relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança por isso. Ensinar exige alegria e esperança, mas para termos esperança e alegria, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. O mundo não é, o mundo está sendo. O papel do ser humano no mundo não é só o de constatar o que ocorre, mas também o de intervenção. Ou seja, o ser humano não é apenas objeto da história, mas ele é seu sujeito. Ele faz. Assim, ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. E o mesmo vale para a educação. Ela não é neutra. Por isso, ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. E quanto à competência do professor? O professor competente sabe que ensinar exige curiosidade, exige que o educador se afaste de procedimentos autoritários ou paternalistas, porque nenhuma curiosidade se sustenta eticamente no exercício da negação da outra curiosidade. E porque ensinar é uma especificidade humana, ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. O professor que não leva a sério sua formação, que não estuda, que não se esforça por estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Além disso, ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Isso porque o caráter formador do espaço pedagógico se autentica no clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a autoridade docente e a liberdade dos alunos se assumem eticamente. Por isso tudo, ensinar exige comprometimento, ou seja, não podemos ser professor sem nos colocar diante dos alunos, sem revelarmos nossa maneira de ser e de pensar politicamente, o que obriga o professor a aproximar-se cada vez mais do que diz
daquilo que faz. E Paulo Freire analisa a questão da disciplina na escola? Sim, e diz que sem os limites, a liberdade se perverte em licença e a autoridade em autoritarismo. Para ele, ensinar exige liberdade e autoridade. Como condição para a afirmação da autoridade, o professor precisa ter competência profissional e generosidade. Observar que ensinar exige também escutar, porque se o sonho que nos anima é democrático e solidário, não podemos falar como se fôssemos donos da verdade a ser transmitida aos demais. É escutando que aprendemos a falar com os educandos. E é nessa linha que ele fala da avaliação. O que precisamos, no termo de avaliação, é lutar em favor da compreensão e da prática da avaliação, enquanto instrumento de apreciação do que fazer de sujeitos críticos. Por isso, a avaliação deve colocar-se a serviço da libertação e não da domesticação. E como Freire vê a questão da ideologia? Para ele, um dos saberes fundamentais é o que diz respeito à força da ideologia, uma vez que a ideologia tem a ver diretamente com a ocultação dos fatos, ao mesmo tempo em que nos torna míopes, levando muitos de nós a aceitar docilmente o discurso fatalista neoliberal. Por essa razão, ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Ele não enfatiza que não podemos escutar sem um mínimo de reação crítica discursos como estes. O negro é geneticamente inferior ao branco. É uma pena, mas isso é o que diz a ciência. Ou, em defesa de sua honra, o marido matou a mulher. Precisamos recusar posições dogmáticas em que nos admitimos como sendo donos da verdade. Professor, e qual o último ensinamento de Paulo Freire nesse livro? É aquele que afirma: ensinar exige querer bem aos educandos, o que não significa que porque sou professor, sou obrigada a querer bem. Na verdade, o que o professor precisa fazer é descartar como falsa a separação entre seriedade docente e afetividade, porque a atividade docente, de que a discente não se separa, é uma experiência alegre por natureza. Bom, Vivian, nós chegamos ao final do nosso encontro de hoje, né? E eu espero que a boniteza das palavras do mestre tenha trazido alegria para todos, nessa época de tanta desconsideração pelo nosso ofício e, consequentemente, pelos educandos. Um abraço afetuoso para todos. Professora, eu que agradeço a sua participação. Obrigada, Vivian. Gostaram? No próximo encontro, a professora Maria Cláudia vai falar sobre o livro da Terezinha Rios, Ética e Competência. E o programa de hoje fica por aqui. Você também pode mandar suas dúvidas ou sugestões de temas para o e-mail formação@cpp.org.br. Até o próximo programa!